O sonho do Paris Saint-Germain começa mais uma vez nesta terça-feira, 19. O endinheirado time francês, que desde que foi comprado por Nasser Al-Khelaifi, não esconde o desejo de finalmente vencer a Champions League. E, mais uma vez, começa o torneio como um dos favoritos ao título. O desafio se inicia já na fase de grupos, com a equipe caindo na chamada chave da morte, que conta com o Borussia Dortmund, seu adversário na estreia, além de Milan e Newcastle. Apesar de serem adversários considerados difíceis, isso não deve preocupar os franceses. Pelo menos ao analisar o histórico recente. Desde a temporada 2017-18 avos, o PSG sempre cai nos grupos considerados os mais difíceis, mas conseguiu a classificação em todos eles. Na primeira dessas campanhas, os rivais eram Bayern de Munique, Celtic e Anderlecht. O time francês não só passou de fase, como fez isso na primeira colocação, superando os alemães por conta do confronto direto. No ano seguinte, mais pedreiras, Liverpool, Napoli e Estrela Vermelha, mas mais uma vez a equipe fechou o grupo na liderança, assim como em 19-20 avos, quando terminou a campanha nessa fase sem perder nenhum jogo para Real Madrid, Bruges e Galatasaray. Nesse ano, o PSG foi até a final do torneio, mas terminou com o vice. A campanha seguinte foi um pouco mais difícil, mas ainda assim, sucesso, com 12 pontos somados e a ponta da chave com RB Leipzig, Manchester United e Istambul Başakşehir. As únicas vezes que o time foi segundo em seu grupo foram nas duas últimas temporadas. Em 21-22 avos, o campeão do grupo foi o Manchester City, com RB Leipzig e Bruges terminando eliminados. Com a segunda colocação, o PSG ainda deu azar no sorteio e, logo nas oitavas de final, teve pela frente o poderoso Real Madrid. Os espanhóis não só se classificaram, como caminharam até o título. Em 22-23 avos, cenário parecido. O PSG despachou Juventus e Maccabi Haifa, mas perdeu para o Benfica nos critérios de desempate e ficou na vice-liderança. E mais uma vez a sorte jogou contra, e o rival nas oitavas foi o Bayern de Munique, que superou os franceses duas vezes e seguiu no torneio. Dessa vez, porém, é provável que os franceses vivam um momento de maior incerteza. Depois de perder astros como Sérgio Ramos, Neymar e Lionel Messi, a equipe segue patinando até mesmo em seu campeonato nacional, onde costuma nadar de braçada. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi até a delegacia para registrar queixa da confusão em que se envolveu no Barra Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. O dirigente rubro-negro se dirigiu até a 16ª DP, na Barra da Tijuca, para dar sua versão sobre os ocorridos com torcedores. Em vídeo divulgado pelo jornalista Vene Casagrande, o Cartola e alguns seguranças acabaram trocando agressões após Braz ser hostilizado no local. No vídeo, é possível ver Marcos Braz saindo com a mão no nariz, possivelmente após levar um soco na região. Na última segunda-feira, 19, a organizada Jovem Flá publicou que iria cobrar atletas e dirigentes que estivesse bebendo ou na beira da praia nos próximos dias, o que não era o caso de Braz, que deu sua versão ao jornalista Vene Casagrande. Eu estava com 3 meninas, uma filha de Braz, e ele estava comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo. Ainda de acordo com Vene, o torcedor do Flamengo apresenta outra versão sobre o ocorrido. Eu vi ele dentro da loja. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também. Em vídeo divulgado posteriormente, descobriu-se o que alguns torcedores, autodeclarados como membros da organizada Jovem Flá, proferiram ao dirigente. Aí, Marcos Braz, chega aí, nós somos torcida jovem, dar um papo em tu, bagulho não está maneiro, não. É cobrança, isso aqui é Flamengo. Maior bagunça, tu comprando Pandora, maior desenrolo para ir para jogo, ingresso caro. Como é que a gente vai para São Paulo agora? Nós somos torcedores, isso aqui é Flamengo. Está certo o que você está fazendo? Isso aqui é cobrança, disse.
Ele não vai fazer nada? Não vai tomar atitude? Os caras andando em campo. Sampaoli? Qual é, Marcos Braz, leva a sério o bagulho. Isso que você está fazendo é sacanagem com a nossa cara. 26 milhões que arrecadou para quê? Vir aqui na Pandora? Nós somos povão, você está atrás da gente, continuou. O que você está fazendo é sacanagem. A gente vai para São Paulo sem um puto, sem nenhum ingresso, a gente ama o Flamengo. Tem que mandar o Sampaoli meter o pé, Gabigol é outro. Isso aqui é só uma ideia para as coisas não piorar, finalizou. Braz voltou para dentro da loja e deixou o shopping horas depois. A saída do dirigente causou muita aglomeração e correria com populares no local. O Flamengo lida com nova crise nos bastidores depois do novo episódio de agressão envolvendo, agora, o dirigente Marcos Braz. Nesta terça-feira, 19, o vice de futebol foi flagrado em confusão com um torcedor em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Em vídeo vazado nas redes sociais do momento anterior à agressão, onde é possível escutar a cobrança de uma outra dupla de torcedores para Braz. Aí, Marcos Braz, chega aí, nós somos torcida jovem, dar um papo em tu, bagulho não está maneiro, não. É cobrança, isso aqui é Flamengo. Maior bagunça, tu comprando Pandora, maior desenrolo para ir para jogo, ingresso caro. Como é que a gente vai para São Paulo agora? Nós somos torcedores, isso aqui é Flamengo. Está certo o que você está fazendo? Isso aqui é cobrança, disse. Ele não vai fazer nada? Não vai tomar atitude? Os caras andando em campo. Sampaoli? Qual é, Marcos Braz, leva a sério o bagulho. Isso que você está fazendo é sacanagem com a nossa cara. 26 milhões que arrecadou para quê? Vir aqui na Pandora? Nós somos povão, você está atrás da gente, continuou. O que você está fazendo é sacanagem. A gente vai para São Paulo sem um puto, sem nenhum ingresso, a gente ama o Flamengo. Tem que mandar o Sampaoli meter o pé, Gabigol é outro. Isso aqui é só uma ideia para as coisas não piorar, finalizou. Na última segunda-feira, 19, a organizada Jovem Flá publicou que iria cobrar atletas e dirigentes que estivesse bebendo ou na beira da praia nos próximos dias, o que não era o caso de Braz, que deu sua versão ao jornalista Vene Casagrande. Eu estava com 3 meninas, uma filha de Braz, e ele estava comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo. Ainda de acordo com Vene, o torcedor do Flamengo apresenta outra versão do sobre o ocorrido. Eu vi ele dentro da loja. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também. Braz voltou para dentro da loja e deixou o shopping horas depois. A saída do dirigente causou muita aglomeração e correria com populares no local. Provedel se tornou em herói da Lazio nesta terça-feira, 19. Já aos 50 do segundo tempo, o goleiro foi para a área de ataque e, de cabeça, fez o gol que selou o empate em 1-1 com o Atlético de Madrid, na estreia dos dois times na fase de grupos da Champions League. Os espanhóis iam vencendo até a reta final graças a um gol de Pablo Barrios, que desviou em camada e foi para o gol, aos 29 do primeiro tempo. O resultado ia se mantendo até o fim até que Luiz Alberto lançou bola na área. E Provedel subiu no meio de 3 defensores para marcar. Com o ponto somado, os dois times somam 1 ponto cada um no grupo e do torneio. O líder é o Feyenoord, que superou o Celtic dentro de casa por 2-0. As equipes voltam a atuar pelo torneio continental em 4 de outubro. Enquanto o Atlético de Madrid recebe o Feyenoord, a Lazio visita o Celtic na Escócia. O PSG começou bem no grupo da morte da UEFA Champions League. Nesta terça-feira, 19, o clube francês venceu o Borussia Dortmund por 2-0, no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da chave F, considerada a mais complicada da competição. Com o resultado, o time de Luiz Henrique larga na dianteira da chave, sendo o único clube a somar 3 pontos até agora. Mais cedo,
Milan e Newcastle empataram por 0-0 na partida de abertura. Em campo, o PSG foi superior durante todo o confronto, perdendo diversas chances de abrir o placar já no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a pressão francesa seguiu forte e a equipe encontrou um pênalti aos 4 minutos. Mbappé tentou finalização na área e a bola explodiu no braço do zagueiro Soulé. Após checagem do VAR, a penalidade foi confirmada e o próprio Kylian pediu a bola. Com uma batida seca, no cantinho, ele venceu o goleiro Kobel e abriu a conta. O Paris não esmoreceu, seguiu em cima e ampliou a conta poucos minutos depois, com um verdadeiro golaço. Em ótima trama ofensiva, Vitinha enfiou para Hakimi, que deu um drible de futsal em Hummels. O zagueiro desabou no chão e viu de camarote o lateral marroquino dar de biquinho para o fundo das redes. Depois disso, o Borussia tentou reagir com algumas mexidas, como a entrada do atacante Marco Reus, mas o time da casa segurou a vitória sem grandes problemas. Na segunda rodada da fase de grupos, o PSG viaja para enfrentar o Newcastle, enquanto o Dortmund recebe o Milan. No duelo entre dois campeões da Champions League, o Manchester City, atual detentor do troféu, venceu o Estrela Vermelha, campeão em 1991, no Etihad Stadium por 3-1 de virada. Julián Álvares e Rodri marcaram os gols do City. Curiosamente, Erling Haaland não balançou as redes na estreia da competição. O primeiro tempo foi um verdadeiro amasso do time de Pep Guardiola. O City chutou nada menos do que 22 bolas no gol adversário, estabelecendo um novo recorde na Champions desde que a base de dados do Opta passou a contabilizar, de 2002 para frente. A equipe sérvia teve um único chute no gol, com Bucari aos 45 minutos do primeiro tempo, e foi o suficiente para ir para o intervalo vencendo. Porém, como era de se esperar, o City reagiu rápido. No primeiro minuto do segundo tempo, Julián Álvares empatou o jogo. Aos 15 minutos o goleiro Glazer socou o vento e resvalou um cruzamento contra a própria rede, mas a arbitragem deu gol para Álvares, virando o jogo para os ingleses. Aos 28, Rodri, autor do gol do título na última temporada, fez o terceiro gol do City. A nota negativa para os ingleses ficou por conta de Bernardo Silva. O português foi substituído ainda no primeiro tempo com uma lesão, dando lugar a Doku. Com este resultado, o City estreia na Champions League com seus 3 primeiros pontos na competição. O Barcelona estreou com o pé direito na Champions League. Nesta terça-feira, 19, o time catalão goleou o Royal Antuérpia por 5-0 no Olímpico Luís Companys. João Félix, 2 vezes, Lewandowski, Bataille, Contra, e Gavi marcaram para a equipe comandada por Xavi, que assumiu a liderança do Grupo H ao lado do Porto. O Barça fez valer o favoritismo do início ao fim. Tanto que foi para o intervalo vencendo por 3-0. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, João Félix abriu o placar. Depois, aos 18, o próprio atacante português serviu Lewandowski. E na sequência, sem dar qualquer chance de reação ao adversário, Bataille fez contra, após uma bela jogada de Rafinha. Mesmo com a vitória encaminhada, o time blaugrana voltou pressionando no segundo tempo. E, aos 8, Gavi recebeu de Lewandowski e chutou no cantinho para sacramentar a goleada. E ainda deu tempo para o quinto novamente com João Félix, mas dessa vez de cabeça e com assistência de Rafinha, aos 20. Depois disso, o Barça seguiu em cima e ainda desperdiçou boas chances. O Antuérpia, por sua vez, se preocupou em defender e sequer levou perigo. No fim, o time espanhol somou os seus primeiros 3 pontos e assumiu a liderança da chave, enquanto o Antuérpia segura a lanterna. A crise no Flamengo aumentou. O vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveu em uma confusão com torcedores em um shopping no Rio de Janeiro. Em vídeo divulgado pelo jornalista Vene Casagrande, o Cartola e alguns seguranças acabaram trocando agressões após Braz ser hostilizado no local. No vídeo, é possível ver Marcos Braz saindo com a mão no nariz, possivelmente após levar um soco na região.
Na última segunda-feira, 19, a organizada Jovem Flá publicou que iria cobrar atletas e dirigentes que estivesse bebendo ou na beira da praia nos próximos dias, o que não era o caso de Braz, que deu sua versão ao jornalista Vene Casagrande. Eu estava com 3 meninas, uma filha de Braz, e ele estava comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo. Ainda de acordo com Vene, o torcedor do Flamengo apresenta outra versão sobre o ocorrido. Eu vi ele dentro da loja. Só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando. Quando eu vi, ele correu atrás de mim. Ele e o segurança dele me agrediram. E ele me mordeu também. Em vídeo divulgado posteriormente, descobriu-se o que os torcedores, autodeclarados como membros da organizada Jovem Flá, proferiram ao dirigente. Aí, Marcos Braz, chega aí, nós somos torcida jovem, dar um papo em tu, bagulho não está maneiro, não. É cobrança, isso aqui é Flamengo. Maior bagunça, tu comprando Pandora, maior desenrolo para ir para jogo, ingresso caro. Como é que a gente vai para São Paulo agora? Nós somos torcedores, isso aqui é Flamengo. Está certo o que você está fazendo? Isso aqui é cobrança, disse. Ele não vai fazer nada? Não vai tomar atitude? Os caras andando em campo. Sampaoli? Qual é, Marcos Braz, leva a sério o bagulho. Isso que você está fazendo é sacanagem com a nossa cara. 26 milhões que arrecadou para que? Vir aqui na Pandora? Nós somos povão, você está atrás da gente, continuou. O que você está fazendo é sacanagem. A gente vai para São Paulo sem um puto, sem nenhum ingresso, a gente ama o Flamengo. Tem que mandar o Sampaoli meter o pé, Gabigol é outro. Isso aqui é só uma ideia para as coisas não piorar, finalizou. Braz voltou para dentro da loja e deixou o shopping horas depois. A saída do dirigente causou muita aglomeração e correria com populares no local. A polícia o levou para prestar depoimento na 16ª DP. Começou bem a trajetória do Al Nassr na Champions League Asiática. Mesmo jogando fora de casa, em um estádio sem torcida por causa de punição, o time saudita dominou o Persepolis, do Irã, e venceu por 2-0, gols de Gareb e Qassem. Cristiano Ronaldo, o grande astro do time, participou bem do confronto, mas não conseguiu marcar. No primeiro tempo, ele perdeu uma chance incrível, após toque de cabeça de Alganhon. Pouco depois, o camisa 7 deu o passe para um gol, mas o lance foi invalidado por impedimento do português. Na segunda etapa, o cenário melhorou para o time comandado por Luiz Castro. O primeiro gol saiu aos 17. CR7 tabelou com Brozovic, que cruzou na medida para Gareb abrir o placar. 10. Tarde, Qassem acertou um belo chute cruzado para fazer 2-0. Com a vantagem, Luiz Castro se deu ao luxo de poupar algumas estrelas, como Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic, que foram substituídos na parte final do confronto. Os times voltam a jogar pela competição em 2 de outubro. Enquanto o time saudita recebe o Istiklal, do Tajiquistão, os iranianos visitam o Al Duhail, do Catar.